Araripina Urgente. Entrevista. Eu estou recebendo o Josenberg Laurentino. Aproveitar aí essa fala do prefeito Raimundo Pimentel com relação à criação de empregos no primeiro trimestre em Araripina. Ele comemorou, foram criadas aí mais de 800 vagas. E o Josenberg, como acontece todos os meses, está aqui no nosso programa mais uma vez para trazer esses números, né, do CAGED, dessa vez do mês de março. Beguinha, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, ouvintes do Araripina Urgente. É sempre um prazer vir aqui e trazer essas informações para os seus ouvintes, doutor. Pois é, mês de março e também, como o prefeito disse, do trimestre, né, Josenberg? Você tem esses números aí? Tenho também. Doutor Roberto, o mês de março ele foi muito bom. Né? O Brasil criou 719 mil vagas, e o volume com carteira assinada é o melhor para o mês de março desde 2020. Desde 2020 é o melhor mês de março que o Brasil já teve. Né? Isso, o saldo foi 25% maior do que apresentado no mesmo mês do ano passado. Então, isso é um número muito bom. Na comparação com fevereiro, já houve desaceleração. Em relação ao mês anterior, quanto às contratações formais, elas superaram 306 mil. O saldo de admissões com carteira assinada de março foi 20% inferior ao de fevereiro. Mas que é um número muito bom, porque março geralmente é um mês de baixa. Por conta, né, as contratações que são feitas para o carnaval, que é no mês de fevereiro, mas na maioria das vezes é no mês de fevereiro, então março vem as baixas das contratações temporárias para o carnaval. Mas esse mês de março foi um mês muito bom no Brasil. Em Pernambuco, nós conseguimos também 1,3 mil novos postos de trabalho. E o destaque, né, é que é um aumento, o aumento em relação ao mês anterior. Então, também foi muito bom Pernambuco. Quando nós vamos para a região do Araripe, a gente tem percebido que Araripina, né, como já falou aí o prefeito Raimundo Pimentel, Araripina vem sendo destaque, né, nos últimos anos, e não é diferente no mês de março. Só para você ter uma ideia, o saldo de Araripina no mês de março, ela é praticamente o dobro do segundo colocado. Enquanto a Araripina tem um saldo de 50, que é fruto de 320 admissões e 270 desligamentos, né, com um saldo de 50, a cidade que vem em segundo lugar é a cidade de Ipubi, que tem 41 admissão, 14 desligamentos, um saldo de 27. Aí você vê que o saldo ele é quase o dobro, né, de Araripina em relação a Ipubi, que é o segundo colocado, mas quando você vai ver, Araripina teve 320 admissões, enquanto Ipubi só teve 41. Então quer dizer, quase 3 vezes, né, 4 vezes mais admissões do que o segundo colocado. Então Araripina realmente é a locomotiva do sertão do Araripe. E como o prefeito citou aí, né, foi o terceiro colocado no sertão, só perto da Petrolina e Serra Talhada. Exatamente. Quando você vai para o sertão, né, o número do ranking do sertão, quando você vai para o mês de março, perde para Petrolina e Terra Nova. Terra Nova? Exatamente. Terra Nova está tendo um movimento bem interessante lá, que é a construção de uma usina fotovoltaica. Então, uma empresa está lá contratando bastante. Então, a Araripina vem nesse destaque. E quando a gente vai, doutor Roberto, para o ranking, a gente percebe que a Araripina está sempre, né, todos os meses, né, o ano passado ela ficou no ranking, quando a gente fala do ranking de Pernambuco, ela ficou em 8º lugar. 8º lugar na geração do saldo de empregos de Pernambuco. Quando a gente vai para o ranking do sertão, geralmente ela fica em segundo, só perdendo para Petrolina, desbancando Serra Talhada, desbancando Arco Verde, Salgueiro, né? As cidades do sertão que também são o mesmo porte de Araripina, e Araripina vem sendo esse destaque aí. E por falar em Salgueiro, você falou que Terra Nova aí no Sertão Central teve esse destaque, né, na geração de emprego, enquanto Salgueiro lá, se eu não me engano, foi negativo, né? Salgueiro teve 169 admissões, 177 desligamentos, um saldo negativo de 8, doutor. Só para você ter uma ideia. Está perdendo para Terra Nova, né, Salgueiro? Pois é. Você vê também outra cidade que também é uma cidade bastante pujante, né, que a gente chama de a porta de entrada do sertão, que é Arco Verde. Ela teve exatamente 226 admissões,
226 desligamentos, saldo de zero. Aqui no sertão do Araripe, vamos lá, vou destacar aqui Araripina, você já falou, geração de 50, teve aí Ipubi com a geração de 17, né? 27, aliás, 27. Desculpe, e o restante aí? Vamos lá. Araripina, eu vou dar o geralzão para a gente poder fazer essa comparação. No geralzão, Araripina, 320 admissões, 270 desligamentos, um saldo positivo de 50. Aí, em segundo lugar, vem Ipubi, com 41 admissões e 14 desligamentos, um saldo positivo de 27. Depois nós temos Exu, que vem com 15 admissões, 9 desligamentos, um saldo positivo de 6. Depois nós temos Santa Filomena, com 7 admissões, 4 desligamentos, um saldo positivo de 3. Depois nós temos Granito que teve nenhuma admissão e nenhum desligamento, um saldo de 0. Temos Morelândia também com saldo de 0, com 3 admissões e 3 desligamentos, um saldo de 0. Aí vamos para as cidades que tiveram saldo negativo. Bodocó, 4 admissões, 8 desligamentos, um saldo negativo de 4. Santa Cruz, 1 admissão, 5 desligamentos, um saldo negativo de menos 4. Trindade, 57 admissões, 77 desligamentos, um saldo negativo de 20. E por último, Oricuri, com 71 admissões, 110 desligamentos, um saldo negativo de 39. Oricuri, mais uma vez, negativo saldo, rapaz. Infelizmente, né? Infelizmente, doutor Roberto. E eu estava estudando ontem os números de Oricuri e tem um movimento interessante. Quando a gente vai abrir o número de desligamentos que tem Araripina e Oricuri, eles têm um número de desligamentos que são setores parecidos, que é vendedores de comércio e produção de bens e serviços industriais. São as áreas que mais demitem. Só que Araripina está com um movimento interessante. Ela contratou muito produção de vendedores de comércio, por conta dos empreendimentos que teve aqui em Araripina. Também teve em Oricuri, né? A empresa que chegou, ela contratou muita gente. E é natural ela começar a fazer os ajustes, né? O boom da inauguração, onde todo mundo opta por ir para a novidade. E aí, com o passar do tempo, ela começa a regular, né, e dimensionar melhor a quantidade de pessoas para trabalhar. Então, ela vem desligando, né, o comércio vem desligando algumas pessoas, porque também passou carnaval, passou o final de ano. Mas o Araripina, ela quando vai para a produção de serviços industriais, o número de desligamentos dela é bem menor do que a cidade de Oricuri. Aí faz com que a cidade de Oricuri, neste momento, ela tenha números negativos por conta do comércio. Pois é, Josenberg, eu queria que você explicasse, que eu até li sobre o assunto e divulguei aqui no nosso programa, essa questão aí do CAGED e o IBGE. O CAGED deu aí um saldo positivo, ótimos números, 244 mil, né, empregos gerados em março. Enquanto isso, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresentou que o Brasil teve um aumento aí de desemprego, subiu aí para 8,5 milhões de pessoas em busca de vagas. Como é que se explica isso? É porque é o seguinte, o CAGED, quando a gente vai fazer a aferição dos números do CAGED, o CAGED é a estatística do emprego formal. E esse emprego formal é por meio das informações que são geradas, que os empresários obrigatoriamente têm que declarar mês a mês. A diferença para os dados do IBGE é que o dado do IBGE ele leva em consideração os dados oficiais e também os dados os empregos formais, e também leva em consideração os empregos não informais. Então, o CAGED ele pega o que foi declarado pelos empresários e faz essa estatística. Por isso que toda vez que eu venho aqui, eu sempre digo, empregos formais, bato na tecla dos empregos formais. Carteira assinada. Carteira assinada. Já o IBGE não. O IBGE, a pesquisa que ele faz, ele pergunta para você, você está trabalhando? Sim, estou trabalhando. Formalmente ou informalmente? Aí a pessoa responde, não, eu estou informal. Informal com o quê? Aí ele vai fazendo a estatística em cima dos formais ou informais. Aí quando você vai para os formais e os informais, ele também entrevista quem está desempregado,
quem está no emprego informal. Então, a quantidade de dados a serem analisados pelo IBGE são infinitamente maiores do que o do CAGED. Por isso essa discrepância, doutor. Entendi. Josenberg Laurentino, me diga aí quais são as novidades dos cursos do Senai, se tem alguma novidade, fique à vontade mesmo. Doutor Roberto, antes de falar do curso do Senai, é importante a gente dar uma pincelada na questão do trimestre, né? Eu falei dos números os números do mês de março. Foi justamente aí o que o prefeito trouxe, os números do trimestre, né? Quando a gente vai para o trimestre, Araripina tem um saldo de 135, levando em consideração janeiro, fevereiro e março. Quando o prefeito falou que tem mais de 800 empregos com carteira assinada, ele está falando a verdade. Araripina teve 856 admissões contra 721 desligamentos, com esse saldo de 135. E aí, doutor Roberto, quando a gente analisa o saldo pelo grande grupamento, a gente observa que o setor de serviço, construção e indústria foram os principais impulsionadores, né, apresentando esses saldos positivos. Por outro lado, né, nos números de Araripina, do trimestre, os setores de agropecuária e comércio registraram saldos negativos. Mas aí, quando a gente faz essa soma e essa diminuição, a gente fica com os 135. Um dado interessante, doutor Roberto, é que desses 135, 38, né, do saldo dos 135 do trimestre, 38 são ocupados por homens e 97 por mulheres. As mulheres aí, então, evidencia uma predominância feminina nesse período, no saldo de contratações. E, além disso, doutor Roberto, para a gente poder falar dos cursos do Senai, destaca-se que o saldo por grau de instruções foi significativo para aqueles que possuem ensino médio completo, principalmente as pessoas que estão na faixa de 30 a 39 anos. Então, são dados interessantes que a gente precisa se debruçar e entender, porque aí é quando você diz, a Oricuri está com um número negativo, mas o Oricuri está no número negativo aonde? Araripina está no número positivo aonde? Então, esses dados são interessantes e importantes porque faz com que o poder público, como também as empresas, utilizarem esses dados para investimentos. Qual é o setor que está sendo aquecido aqui? Qual é o que está mais empregando? É o que está gerando mais oportunidade. Além disso, casado com as tendências e as necessidades de consumo. Então, isso faz com que as pessoas invistam e Araripina sai na frente porque os números de Araripina são bons e as pessoas têm bons dados para analisar. Por isso que várias empresas estão chegando aqui na nossa região. E aí, doutor Roberto, quando a gente fala de Senai, de cursos, tem um setor que está bem desenvolvendo, que é o seguinte, a gente recebeu investimentos aqui na nossa região na área de comércio. Chegou atacadões aí, hoje na cidade nós temos 3, e aí tem uma profissão que ela está tomando um destaque. E a gente, conversando com as pessoas que trabalham nesse setor, a gente vem vendo uma necessidade, que é a necessidade da logística para que essas mercadorias cheguem até esses locais. E quando elas chegam, a gente também tem que ter atenção aos estoques para não deixar faltar e para a gente poder não deixar faltar nada para o consumidor e fazer com que o consumidor, porque agora a concorrência está alta, se o consumidor chega no meu empreendimento e eu não tenho, ele vai procurar o concorrente. E talvez essa ida dele até o concorrente faz com que ele não volte mais. Seja definitivo. Então, por isso que o Senai está investindo na área de logística aqui na nossa região. Então, nós estamos com 2 turmas de operador de processos logísticos, né, que é você aprender como é que você faz a rota dos produtos, onde é que estão os produtos que vão abastecer minha loja, para você fazer a gestão do estoque da sua loja, saber qual é o momento de comprar, qual é o momento de não comprar, né? Manter os estoques ao nível de que não faltem no seu empreendimento. Então, nós estamos com 2 turmas, doutor Roberto, é um curso que tem 248 horas, é mais ou menos 3 meses e meio esse curso, mas um curso muito importante para o momento que a nossa região está passando. São 2 turmas, uma turma à noite, aliás, são 2 turmas, todas as 2 turmas à noite, né, são 40 vagas em cada turma, e se você desejar fazer esse curso, é só entrar em contato pelo WhatsApp, 81 é o código, 98159-8838, falar com a Aline,
que é a nossa responsável pelas inscrições. Vou repetir, 819-8159-8838. Fala com a Aline, aí ela vai dar todas as informações, porque não precisa nem você ir no Senai. Ah, doutor Roberto, eu não tenho tempo de ir no Senai. Não precisa, você faz a sua inscrição por um link que é enviado por Aline, você vai lá e já faz sua inscrição, coloca todos os seus documentos lá num link online. Então, doutor Roberto, é isso. É trazer essas informações, trazer novas oportunidades para o povo da região do Araripe, povo de Araripina. Essa é a missão do Senai, doutor Roberto. Valeu, Josenberg, obrigado mais uma vez, meu irmão, e logo mais esses números estarão no blog do Roberto. Com toda certeza, doutor Roberto. Muito obrigado, bom dia a todos os seus ouvintes, bom dia a todos os colaboradores do Senai Araripina, do Sistema FIEP, que é um grupo que trabalha forte para o desenvolvimento aqui da região do Araripe. Valeu, Josenberg Laurentino, coordenador escolar do Senai. Intervalo. Informando, prestando serviço e comunicando. Roberto